Olá pessoal, que fala Lohan e hoje eu vim fazer o vídeo de One Piece. Mas antes de começar, deixa um like, se inscreva no canal e vamos começar. Então, durante esse tempo, durante o time skip, é mostrado alguns flashbacks de alguns personagens. Na verdade, de 4 personagens: do Kaion, do Arlong, do Akaino e do Motralel. Vamos começar com o do Caio. O do Caio mostra um pouco mais sobre a infância dele, como é que foi viver na Vila Fuxa, que é a vila de origem dele e do Ace e de outros personagens. Então assim, a gente acaba descobrindo mais sobre o passado do Caio junto com os outros. Bom, o Caio é o mais velho de 9 fucking irmãos. Primeiro nasceu ele, depois foi Fred, depois foi o Michael, depois foi a Pink, depois foi a Hilda. Não, não, depois foi a Lohane, depois foi a Hilda, depois foi o Chris, Ivan, e o último é o. E a última, a mais nova, é a Elizabeth. Então, sim, esses são os 9 filhos do William. Então, após a gente descobre que o pai do Caio, na época desse flashback, ele era um contra-almirante. Ou seja, assim, o vô do Caio era um fucking almirante nessa época e o pai dele era um contra-almirante, que é abaixo do vice-almirante. Então, assim, após isso a gente vê que o Caio ele era muito danado quando era mais novo. E também a gente descobre outra coisa sobre o pai do Caio, que ele é casado com 2 mulheres. Sim, o pai do Caio é casado com 2 mulheres. Com qual? A primeira mulher que a mãe do Caio teve 6 filhos e a outra teve 3. A outra, tipo, a mãe do Caio teve ele. Os filhos da mãe do Caio são ele, o Caio, o Fred, a Pink, a Lohane e a Hilda. E o Ivan. Já a outra mulher, que é a outra mulher do William, teve como filhos o Michael, o Chris e a Elizabeth. Ou seja, ela teve 3 filhos enquanto a outra teve que parir 6 filhos. É. Que coisa, não? Enquanto, enquanto isso, então a gente descobre mais coisas. Tipo, tem uma mulher lá que é uma atendente de bar que ela conheceu o Caio e era amiga do Caio e tal. Essa atendente de bar. Também tem outro que é o prefeito dessa vila, que sempre tinha que dar uns carão no Caio, dar uns puxão de orelha nele quando ele se danava. E bom, nessa época do flashback, a gente tinha comido a Gomu Gomu no Mi, já tinha o chapéuzinho de palha. E também outra coisa, acabamos descobrindo que o Caio era bem amigo do Ace, do Luffy, do Sabon, que eles três moravam com a Dadan, já que o vô do Luffy e do Ace, ele trabalha na marinha, e os pais do Sabon eram e os pais do Sabon eram nobres. Ou seja, assim, os pais do Sabo queriam que o Sabo fosse um nobre e tal, aconteceu muita coisa. E também a gente descobre que o Kyle, o Ace e os outros, eles brincavam de bater em jacaré e entre outras coisas. A gente descobre muita coisa sobre o Kyle nesse flashback, nessa onda de flashbacks. E outra coisa que descobrimos aqui, tipo, aconteceu muita coisa, tipo, os pais do Sabo botaram um Sabo, sei lá o que, muita coisa. Se tu quiser saber mais, escuta a história do Sabo, já que é muita coisa pra me falar nesse vídeo, então não quero falar, dar tantos detalhes assim. Só que aí, tipo, no Terminal Cinza, que era um local que, sei lá, eu não sei, eu acho que os pais do Sabo moravam lá, eu não sei. Eu já me esqueci da história, cara, do Sabo, que faz tempo que eu não vejo. Mas vamos continuar. E bom, após tudo isso, Sabon acaba se perdendo e tal. Só que o Sabo ele tem a ideia de entrar num navio e tal, pegou um navio pirata para ele começar a ser um pirata, só que viu lá um dragão celestial, tirou no navio e quase matava o Sabo. O Sabo ficou com uma puta cicatriz aqui. Viu lá o líder do exército revolucionário, que é o Miguel, salvou o Sabo e levou o Sabo e se tornou um revolucionário.
E depois disso, o Kaio e o Ace, o Luffy e o Fred, os quatro, eles ficaram com pena da morte do Sabo, só que eles tinham que treinar para se tornarem piratas. Então, o Ace foi o primeiro a ir, ele foi se tornar um pirata e a gente já sabe a história. Depois foi o Luffy, depois foi o Kaio e a tripulação dele. E sim, é assim que acaba o flashback do Kaio. Eu não dei tantos detalhes porque é muita coisa pra me contar, cara. Então, eu não vou enrolar tanto assim. A próxima história é do Arlong. Bom, o Arlong era membro de uma tripulação que era os Piratas do Sol. Se você quiser saber mais, eu vou dizer aqui. Assista a história dos Piratas do Sol. É muito bom a história. Só que resumindo, os Piratas do Sol eles eram os caras que libertavam escravos. Principalmente homens-peixe. E os Piratas do Sol eram só um bando de homens-peixe. Tá, tinha lá a Koala, que era uma pessoa, só que isso aí a gente não vai falar muito. Então, o Arlong um dia ele ficou puto porque o capitão dele, o Fischer Tiger, foi morto, morreu, eu não sei. Ficou bravo com os humanos porque o Fischer Tiger, aconteceu alguma coisa com o Fischer Tiger, que era o capitão do navio dos Piratas do Sol. Então sim, ele começa a enfrentar um bocado de membro da marinha, só que ele leva um puta de um tiro de luz amarela. Luz amarela? Quem será, né? E sim, era o na época vice-almirante Renato. E essa foi a luta mais rápida da história de One Piece, só 10 segundos de luta. E assim, o Arlong foi derrotado pelo vice-almirante. E o vice-almirante ainda falou um bocado de coisa, tipo dizendo: ah, você é um inútil, ah, os homens peixes tem que ser tudo morto mesmo. Tá, muita coisa. Ou seja, aconteceu muita coisa com o coitado do Arlong nessa luta e tal. E ele foi humilhado e tal. E aí ele falou assim: o vice-almirante Miguel. Você. Não, Miguel não, é Renato. O vice-almirante Renato falou assim: você é muito fraco. Agora, se me der licença, eu vou embora. Ou seja, assim, cara, isso é a única coisa do Arlong que tivemos, já que o Arlong não aparece desde o arco de Arlong Land. E essa foi a última aparição do Arlong no anime. Quem diria que um vilão tão querido do começo de One Piece seria esquecido? Que coisa, não? É. É isso que acontece mais ou menos aqui. Então agora vamos passar para o passado do que aconteceu na batalha entre o Almirante Akainu contra o Almirante Aokiji. Então sim, iremos começar a falar sobre uma coisa que o One Piece nunca mostrou pra gente, mas aqui na minha versão iremos mostrar essa luta. Então, após a guerra de Marineford, eles estavam decidindo para saber quem seria o novo almirante de frota, que é tipo o posto mais alto que tem na marinha, ou um dos postos mais altos que tem na marinha, porque tem o chefe geral do governo mundial que eu acho que deve ser o maior, mas não sei. Deixa. Então, sim, iriam decidir quem seria o almirante de frota, já que o Sengoku ele saiu do posto de almirante de frota e depois de então sim, o Sengoku ele recomendou o Aokiji para ser o almirante de frota. Aí você fala: "Ah, tudo bem, então o Aokiji foi escolhido, né?" Não. Porque vieram alguns arrombados do governo mundial e falaram assim: "Não, que tal me botar o Akainu e o Sengoku?" Mas porque ele é um maluco do caralho. Então só disseram assim: nós precisamos de um cara como esse. Ele matou um bocado de piratas e ajudou a matar o Barba Branca e também ele quase matou o filho do rei dos piratas e um dos membros do Chapéu de Palha. Então, tipo, o Sengoku falou assim:
Mas ele só apanhou pro Barba Branca, mano. Ele levou um socão bem aqui e depois levou um soco nas costelas, mano, quase morrendo. E ele só deu só 2 socos que arrombou o Barba Branca, cara. No máximo ele só fez isso, porque tirando isso ele só apanhou durante a luta. E os caras do governo mundial disseram assim: sim, ele pode ter só apanhado na luta, mas o que importa é que ele é hábito para ser almirante de frota. Então rola lá uma discussão para saber quem seria o almirante de frota entre esses dois. E tipo, teve um que perguntou por que não recomendar os outros 3 almirantes. E o Sengoku falou assim: o Renato é muito. O Renato se acha muito, porque ele é mais rápido, porque ele é mais rápido. E ele só usa da sua Akuma no Mi. E já o Pedro Medina é um maluco. E já o Escorpião, ele nem conseguiria liderar, cara. Ele é muito imaturo e idiota para liderar alguma coisa. É por isso que eu recomendo o Aokiji. Ele é ideal. Ele tem ideais bons e ele não é injusto ou maluco como o Akainu. Então sim, meio que tá lá todos os 5 almirantes ouvindo, e então o Akainu fala lá, dizendo que esse ar, depois vem lá, e ele e o Pedro, ele e o Akainu começam a brigar, o Aokiji e o Akainu. Então eles decidem em fazer uma luta perto de Punk Hazard. E eles disseram: quem vencesse seria o novo almirante de frota. Então eles começaram uma luta muito doida, meu irmão. Foi uma luta tão brava, mas tão brava, cara, que mudou o clima de Punk Hazard para sempre. E Punk Hazard nunca mais foi habitável, porque metade de Punk Hazard tá pegando fogo e lava e a outra metade tá congelada. E quem venceu essa luta? É claro que foi o Akainu com sua Akuma no Mi de lava. E os dois saíram muito feridos, principalmente o Aokiji, que ele ficou com metade do corpo queimado, perdeu uma perna. E já o Akainu ficou com uma puta cicatriz bem aqui, mano. Só que o Akainu venceu e se tornou um almirante de frota. Enquanto isso, o Aokiji, ele não queria obedecer um maluco como o Akainu. Então ele, tchau, vou embora. Então ele saiu da marinha. E agora eles iam ter que botar 2 pessoas para ficar no lugar das 2 vagas de almirantes, que eram a vaga que o Akainu e o Aokiji deixaram, já que o Akainu virou almirante de frota, ou seja, ele subiu na escala. Enquanto isso, o Aokiji saiu da marinha, foi embora, não tá mais na marinha. Ou seja, assim, só sobraram só 3 dos almirantes. E a primeira coisa que o Akainu fez como almirante de frota foi mandar 4 membros novos da CP9 atrás do Barba Negra. Burro! Sabe que ele foi burro em fazer isso? Ele mandou 4 novatos para ir atrás de um Yonkou. E sim, esse é o nosso almirante de frota. Animal. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu esqueci. Antes de tudo isso acontecer, tipo, o Akainu, assim quando terminou a guerra de Marineford, ele foi atrás do Barba Negra, só que ele não conseguiu capturar o Barba Negra porque o Barba Negra saia mais rápido do que ele. Ligeiro de lá fugia. Então foi isso, cara. Ele chegou lá como almirante de frota, sentou, e ele chamou os 4 membros, os 4 novatos da CP9, que esses novatos eram Gol, não, acho que é Hideki. O primeiro foi o Hideki, o segundo foi o Paul Jack, Motraléu, e a outra foi a Miro Miyoshira. E esses 4 são os membros da CP9, os novatos. E pra quem não sabe, o mais importante daqui é o Motraléu, por enquanto. Pois ele é filho da Motra, que foi abandonado aos 2 anos. Sim, a Motra teve um filho e abandonou ele quando ele tinha 2 anos. Porque é uma história louca sobre o que aconteceu e tal, que vai ser explicada só lá no arco de Wano, quando ele aparecer lá no arco de Wano, ou no futuro ainda. Então sim,
esse vai ser o vídeo. E vai ter a parte 2 mostrando a luta da CP9 contra os piratas do João Negro.